Saúde os amados irmãos em Cristo com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Daqui quem vos fala é o pastor Luís Guerreiro de Portugal e hoje vamos ter uma mensagem forte. O tema desta mensagem é ameaça de morte feita por um adepto de Kenzo Atsushi. Portanto, hoje vamos falar sobre uma ameaça de morte feita por um adepto de Kenzo Atsushi. Vamos então aqui ler o comentário. Foi feito um comentário numa postagem, num áudio que está postado no meu canal. Deus deu uma revelação ao irmão Marcos Santos. O irmão Marcos Santos, para quem não sabe, ele era seguidor desses testemunhos. Ele era seguidor atento. Quando saía uma nova experiência de Kenzo Atsushi ou de Robert Atsushi, ele ia ouvir. Ele ouviu, creio que todos. E ele seguia e queria que aquilo vinha da parte de Deus. Mas com o passar do tempo ele foi ficando desinteressado, foi perdendo o interesse de assistir essas ditas experiências com Deus, essas ditas revelações. Ele foi perdendo o interesse e houve uma altura que ele resolveu fazer prova com Deus. Se realmente a pessoa de Kenzo e de Robert Atsushi existiram e existem, ou se eles nunca existiram. E ele perguntou para Deus, fez uma prova com Deus, se realmente eles existem ou não e se os testemunhos eram ou não verdadeiros, se eles eram verdadeiros ou falsos. E Deus revelou para ele, Deus lhe falou que a história é uma história inventada e que eles não existem. E então, depois da revelação que ele teve, essa revelação foi postada no meu canal. Foi postada no meu canal com o tema Finalmente Deus revela a verdade sobre os testemunhos do pastor Kenzo e Robert Atsushi. Pelo irmão Marcos Santos, que na altura ele pertencia, não sei se ainda pertence, à Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Portanto, Deus revelou para ele que os testemunhos eram falsos, era a história inventada e que Kenzo e Robert Atsushi nunca existiram. Deus confirmou para ele. E há um dia atrás veio o seguinte comentário. Um comentário elaborado por um canal que se intitula Breno Xavier Bispo Cairo. Veio este comentário: cuidado, rapaz, para não morrer. É muito grave o que está fazendo. Deixa o homem de Deus em paz. Vejam o comentário do dono deste canal. Cuidado, rapaz, para não morrer. É muito grave o que está fazendo. Deixa o homem de Deus em paz. Vou repetir novamente. Cuidado, rapaz, para não morrer. É muito grave o que está fazendo. Deixa o homem de Deus em paz. Ou seja, este indivíduo veio no meu canal ameaçar o irmão Marcos Santos, dizendo: olha, cuidado, rapaz, para não morrer. É muito grave o que está fazendo. Deixa o homem de Deus em paz. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta. O que ele está a querer dizer: olha, cuidado. Se tu continuas a falar que o testemunho não vem de Deus, continuas a dizer que eles não são reais, que Kenzo e Robert Atsushi não existem, nunca existiram, tu vais morrer. Tu vais morrer. Então está aqui claramente, implicitamente, uma ameaça de morte. Então o tema desta mensagem é ameaça de morte feita por um adepto de Kenzo Atsushi. Isto é o comportamento desesperado dos adeptos, dos fanáticos e idólatras seguidores deste falso testemunho. Partiram já para o desespero. Partiram já para uma ameaça. Cuidado, rapaz, para não morrer. É muito grave o que está fazendo. Deixa o homem de Deus em paz. Olha que o que estás a fazer é muito grave. Deixa ele em paz, senão tu vais morrer. Por outras palavras. Então isto é bem claro. Então nós não somos burros. Amém? E há burros que até são mais inteligentes do que os seguidores do testemunho do Kenzo e do Robert Atsushi.
Nós não somos idiotas, nós sabemos claramente o que é que significa este tipo de linguajar, este tipo de expressão, este fraseado, esta frase. Esta frase é como se seja um ultimato. Cuidado, rapaz, para não morrer. É muito grave o que está fazendo. Deixa o homem de Deus em paz. Então, se o irmão Marcos Santos continuar a falar, ele pode morrer. Pode ser morto. Quem é que o vai matar? O dono deste canal? Quem é um jagunço? Um assassino contratado? Quem é que o vai matar? Amém? Então, é o tema desta mensagem. Isto traz uma mensagem. Portanto, esta ameaça de morte traz para nós uma reflexão e uma mensagem. Ameaça de morte feita por um adepto de Kenzo Atsushi, ou por um idólatra, por um fanático, quem sabe até pelo criador desta fábula. Porque isto é uma fábula, isto não é um facto. Isto é uma ficção e não realidade. Isto é uma mentira e não verdade. Toda essa saga de testemunhos, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, experiência parte 1, 2, 3, oitava, experiência parte 1, 2, 3, aleluia, rica, nona experiência, primeira, segunda e terceira parte de Kenzo Atsushi e as demais experiências de Robert Atsushi. Não é? Tudo isto é uma fábula. E as demais experiências das supostas testemunhas Kimberly Watson, Michael Watson, Ronald McDonald, tudo foi inventado. Tudo foi inventado pelo dono de canais de YouTube. Isso eu tenho a certeza. Quem sabe se... Isto aqui é uma hipótese. Se quem está a fazer a ameaça não é o próprio dono que criou mais alguns fake canais para fazer a ameaça. Nós não sabemos. É tudo hipóteses. Então é assim. A origem... Qual é a origem? Ou seja, quem é que fez a ameaça? Quem fez a ameaça foi, claramente, alguém que tem acesso ao canal Breno Xavier Bispo Cairo. Provavelmente o próprio dono do canal. O próprio dono do canal Breno Xavier Bispo Cairo fez a ameaça. Mas quem é Breno Xavier Bispo Cairo? Nem sei se é uma personagem real. Pode ser mais uma fake personagem, uma personagem falsa, fictícia, criada. Não sabemos. Porque quando nós analisamos neste canal... Breno Xavier Bispo Cairo, mais um canal que não tem fotografia da pessoa, não tem, e ele nem sequer pertence à igreja, não dizia o nome da igreja, portanto ele não tem fotografia da pessoa, não tem número de telefone, não tem qualquer dados sobre acerca dele, não tem e-mail, nada que o possamos contactar para o chamar à razão para que ele se venha a arrepender, a pessoa que fez isto. Então há duas hipóteses sobre a origem deste canal Breno Xavier Bispo Cairo. Primeira hipótese, ou é mais um fake canal, um canal falso, ou seja, falso no sentido de falsa identidade, ou seja, quem criou o canal Breno Xavier Bispo Cairo não foi uma pessoa chamada Breno Xavier Bispo Cairo, mas foi outra pessoa. Portanto, ou é mais um canal falso, criado pelo próprio inventor desta fábula de testemunho chamado Kenzo e Robert Atsushi. Portanto, pode ter sido mais um canal falso, mais um canal fictício, para dar a ideia que é outra pessoa sem ser, criado um canal de pseudónimo, com um nome falso, um nome que não é o nome de quem o criou, um canal fundado ou criado pelo próprio criador da história, do Kenzo e do Robert Atsushi. Isto é uma das hipóteses, como há muitos. Há muitos canais aí que são falsos. Esses canais aí de pessoas que supostamente tiveram visões e revelações e sonhos e que Deus, e encontros com Deus, e que Deus lhes confirmou e que o Espírito Santo confirmou que Kenzo e Robert Atsushi são reais, que são grandes homens de Deus. Portanto, há vários canais falsos criados pelo próprio criador da história. Há vários aí. Todos eles a falar bem do Kenzo e do Robert, quando Kenzo e Robert não existem. Portanto, uma das hipóteses é ser um canal falso, ou seja, um canal com um nome falso. Um canal criado pelo próprio inventor da história do Kenzo e do Robert Atsushi. Pelo próprio, aleluia, responsável por ter propagado essa mentira na internet. E para quê? Porque é muito fácil uma pessoa esconder-se atrás de um canal com um nome estranho, um nome inventado, que nem tem fotografia, não tem dados, e xingar o outro, chamar nomes, dizer palavrão, ameaçar, coagir, dizer, olha, se tu continuas, tu vais morrer.
É muito fácil vir com uma ameaça de morte, aleluia, escondendo-se atrás de um canal falso, de um canal com um nome falso, de um canal com um pseudónimo, com um nome que não corresponde ao nome da pessoa que o criou. Muito fácil. Então qualquer um faz um canal e depois vai xingar o outro, vai ameaçar o outro. Agora, este indivíduo que, a meu ver, Rakasturikai inventou a história do Kenzo e do Robert Atsushi, que é uma das hipóteses para ser o dono deste canal, Breno Xavier Bispo-Queiro, este indivíduo, Rikantalamastério, ele conhece a palavra, então ele não é mais inocente. Porque o indivíduo, para elaborar um testemunho que fala tantos versículos, embora distorça depois a palavra, mistura verdade com o erro, com mentiras e com heresias, ele conhece a palavra também. Então ele já não está mais inocente, ele está consciente daquilo que está fazendo. Está brincando com fogo. Ora, o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Vai chegar a hora da sua morte e da sua descida ao inferno. E aí já não vai haver mais escapatória. Portanto, ele tem que se arrepender enquanto é dia, porque a noite vai chegar para ele. A espada vai descer. A justiça de Jeová vai alcançá-lo um dia. Então, uma das hipóteses para a origem deste canal Breno Xavier Bispo-Queiro é ser mais um fake canal criado pelo próprio criador da história do Kenzo e do Robert Atsushi. E não é muito difícil tu saberes quem é que criou a história. O criador da história de Kenzo e Robert Atsushi está na origem, onde foi primeiramente postado na internet. É só pesquisar quais foram os canais que primeiramente postaram este testemunho do Kenzo e do Robert Atsushi na internet. É só ir à história. Eu sei quais são, não vou citar aqui. Mas, provavelmente, o dono desses canais, que é dono de mais do que um, foi o criador da história. Aleluia. E depois veio com vários outros fake canais falsos para dizer bem, para ameaçar as pessoas, para coagir, para dizer, olha, quem fala mal está blasfemando. Então, temos aqui uma ameaça de morte feita por um adepto de Kenzo Atsushi. Aleluia. Por um adepto ou pelo criador da história. Eu meti por um adepto, mas pode ser o criador da história. Então a primeira hipótese é ser mais um fake canal criado pelo próprio criador da história, inventor da história, pelo próprio mentiroso que inventou esta história. Porquê? Porque ele não quer perder a mamata, ele não quer perder os lucros que advém das muitas visualizações. Ele não quer perder a monetização dos seus vídeos. Ele não quer perder os dividendos. Então, como ele não quer perder, não quer que as pessoas saibam a realidade, ele vem tentar ameaçar os outros para ver se os faz calar. Aleluia. Então é a primeira hipótese. Glória a Deus. Aramasteri andalamaia. Segunda hipótese. Pode ser também apenas mais um cristão fanático e cego e iludido por essa história. Aleluia. Ricantalamastéria. Portanto, a segunda hipótese é ser mesmo um seguidor de Kenzo e Robert Atsushi desses testemunhos. Não existe seguidores do Superman, do Super-Homem, do Homem-Aranha, imitadores de pessoas que até se vestem de Homem-Aranha e andam a pular de telhado em telhado. Então este pode ser mais um seguidor e imitador. Quer imitar, quer seguir, quer defender com unhas e dentes até à morte. Se calhar não faria o mesmo por Jesus. Se calhar não iria ameaçar ninguém de morte para defender Jesus Cristo, mas para defender Kenzo Atsushi, o faz. Então, há duas hipóteses. Ou é o criador da história do Kenzo Atsushi, ou o criador deste canal é o próprio inventor da história de Kenzo Atsushi, ou então é mais um cristão fanático e iludido por essa história. Mas entrou por um nível de fanatismo extremismo. Porque o fanatismo chega a um nível radical. Sharabandarabastere, um nível radical. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? E agora, irmãos, nós vamos agora para o próprio testemunho. Agora, de onde é que, se é a segunda hipótese, de onde é que a pessoa tirou a ideia de ameaçar o profeta de Deus, o irmão Marcos Santos? De onde é que ele tirou a ideia? Do próprio testemunho. Porque o próprio testemunho declara que quem duvidar, ou seja, quem duvidar acerca da veracidade do que está relatado no testemunho de Kenzo e Robert Atsushi, quem duvidar do testemunho do Kenzo e do Robert Atsushi é o joio. E esse joio irá para o inferno, ou seja, não vai ter salvação. O próprio falso testemunho do Kenzo Atsushi dá exemplos de pessoas que se levantaram contra o santo, padroeiro e milagreiro e imaculado Kenzo Atsushi, que morreram
porque Deus os matou. Portanto, o próprio testemunho dá exemplos de pessoas que se levantaram contra esse testemunho e Deus os matou. Então vamos agora entrar no próprio testemunho. Vou estar lendo aqui. Quem quiser adquirir a minha apostila, o fantástico, entre aspas, testemunho de Kenzo e Robert Atsushi. Fantástico, aleluia, testemunho de Kenzo Atsushi. Tu vais ver que é fantástico mesmo, é da fantasia, não é da realidade, não existe. Amém? Então, eu fiz essa apostila. Quem quiser pode adquirir gratuitamente pedindo-me para o e-mail. Estarei enviando para os irmãos, refutando esse testemunho e declarando como herético, antibíblico e amaldiçoado. É um testemunho maldito. Nem sequer é testemunho, é uma história maldita. É um outro evangelho que está sendo pregado. Então, na parte 13, no capítulo 13, diz assim, desta apostila que eu fiz: ameaças de condenação eterna para quem questionar ou descrer do testemunho. Essas ameaças são feitas já desde o primeiro testemunho do suposto pastor Kenzo, para poder intimidar. O objetivo é intimidar e colocar medo nas pessoas, de modo a que os cristãos não investiguem sequer acerca da origem desses testemunhos e possivelmente descubram toda a verdade acerca daquilo que está por trás de toda essa série de narrativas fantasiosas. Agora vamos aqui ler um relato que está no próprio primeiro arrebatamento do Kenzo Atsushi. Isto foi extraído do blog Defesa da Fé 2017. 3 pastores que tocaram no meu ministério, isto o suposto Kenzo está relatando por escrito, 3 pastores que tocaram no meu ministério morreram sem a salvação. E outros 2 tiveram as suas igrejas fechadas, porque fizeram de tudo para fechar essa porta da verdade que Deus abriu. Se o meu ministério fosse da mentira, eu já teria pago um alto preço por enganar as pessoas. Muitos blasfemaram contra o Espírito Santo, dizendo que não é Deus que operava no meu ministério, que prega a sã doutrina. O Senhor disse que para esses que blasfemaram contra o Espírito Santo não há mais perdão. Portanto, quem alabá, suricanta, alamanai, disser recai que não é Deus, alaman, tocou, vasneri, canta, alamanai, que opera no ministério de Kenzo, ou seja, que não é Deus que está operando neste suposto testemunho, porque o ministério de Kenzo nunca ninguém viu, nunca ninguém ouviu ministrar, em parte alguma da terra ninguém nunca ouviu pregar, nem ministrar, nunca ninguém recebeu oração por ele, com imposição de mãos, portanto ele não existe. Então, quem, aleluia, disser que aquele que opera pela vida de Kenzo não é Deus, já blasfemou do Espírito Santo, então já não tem mais perdão. Já, aleluia, é um pecado imperdoável. Olha o que é que diz aqui, mais na primeira experiência. Eles têm criticado os meus servos, chamados de mentirosos. Têm duvidado das revelações das visões das profecias. Continuam chamando os meus servos de falsos. Muitos vão descer muitos vão descer para o inferno. Assim é que está escrito. Muitos vão descer para o inferno por causa de suas rebeldias. Eles têm tocado no meu espírito. Eles têm tocado nos meus ungidos. Vou começar a arriscar muitos nomes do livro da vida dos críticos da verdade. Então quem criticar, quem fizer sequer uma pergunta, quem questionar o testemunho, será que é verdade ou não? Porque há coisa que parece que não bate com a palavra de Deus. Como, por exemplo, Kenzo Atsushi voar até ao inferno. Né? Kenzo Atsushi desceu ao inferno acompanhado por um anjo para resgatar a alma de Leslie, um cristão rebelde, mundano, que tinha morrido em desobediência e estava ali a ser atormentado pelo seu pecado, estava ali a pagar o preço pelo seu pecado, estava ali a ser punido. Então o Salvador já não é Jesus Cristo, quem tem a chave do céu e do inferno já não é Jesus Cristo, mas é o Kenzo. O Kenzo tem poder de descer ao inferno e ir resgatar uma alma que está lá sofrendo, trazer de volta à terra e a salvar. Kenzo é o Salvador, é o Senhor. Então vejam, se alguém questionar isso está constante, se eu não estou em erro, na 8ª experiência do Kenzo Atsushi, ou na 8ª ou na 9ª. Fala lá do Leslie. Rabakamanai, que Kenzo veio-me resgatar. Kenzo agora é o resgatador. Que eu saiba, o remidor, o resgatador é Jesus, não é Kenzo. Então quem questionar, quem criticar que isso não vem de Deus, que não bate com a palavra, então o seu nome já está arriscado no livro da vida. Vejam, vejam as blasfémias que este indivíduo, que o criador da história está fazendo. Ele está tentando criar uma ilusão de ótica e uma maneira de coagir as pessoas a terem medo de fazer perguntas, se isto vem ou não de Deus. Aqui, continuando aqui o relato do primeiro arrebatamento, diz assim: vi um irmão que blasfemou do meu ministério, dizendo que os demónios me usavam nas visões e revelações. Ele blasfemou do Espírito de Jesus.
E agora aqui acrescenta, mas aqueles que não acreditar no seu testemunho, isto é supostamente o suposto Deus. Isto é Deus, mas não é o Deus verdadeiro. É o capeta falando para o suposto Kenzo. Também não é Kenzo, é um demónio. O capeta falando para o demónio. Mas aqueles que não acreditar no seu testemunho serão os joios. Eu cobrarei desse e os lançarei os joios que lhe perseguirem no fogo. Então, quem não crer, basta a pessoa não crer. Se tu disseres, eu creio no Senhor Jesus, a Bíblia diz, creio no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Mas se tu disseres, eu creio no Senhor Jesus, mas não creio em Kenzo Atsushi, então tu és joio. Para o autor deste testemunho, tu és o joio e tu vais, estás a perseguir o Kenzo então. Então tu vais para o inferno, para o fogo. Não tens hipótese, salvação, vais para o lago de fogo. Após o inferno vais para o juízo final e de lá para o lago de fogo. Agora aqui, no segundo testemunho de Kenzo Atsushi, diz assim, depois o Senhor disse, vai, diga as revelações, não se cale, ai daqueles que duvidarem, te criticarem, te chamarem mentiroso, ai daqueles que lhes perseguirem por causa das revelações. Segundo testemunho de Kenzo Atsushi. Cuidado com os ais de Deus, ai, ai, ai. Então estão metendo medo às pessoas. Então quem assiste a estes testemunhos fica com tanto medo de questionar que não vai, perde a capacidade de raciocinar. Então a ideia que ficamos ao ler os testemunhos de Kenzo e de Robert Atsushi é que todo aquele que se atrever sequer a duvidar da veracidade do testemunho de Kenzo Atsushi é joio e não trigo. E quem disser que ele não vem de Deus e que não é o Espírito de Deus que opera na vida do suposto pastor Kenzo Atsushi já blasfemou do Espírito Santo, cometendo pecado imperdoável, e essa pessoa vai morrer e irá para o inferno e depois disso será lançada no lago de fogo após o juízo final. E isso leva a que a pessoa fique com a mente bloqueada, fique inerte. Aleluia! Fica com a mente bloqueada, adormecida. Aleluia! Fica com a mente vegetativa, sem capacidade de reação, para questionar e programada para aceitar tudo o que lê e ouve nesses testemunhos. Isso leva também a que ninguém sequer leia a sua Bíblia e compare esses testemunhos supostamente espirituais com a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 2,13 nos diz o seguinte, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, estas ameaças, vais para o fogo, se tu duvidares, tu és joio, vais ser lançado no fogo, se tu criticares, tu tocando nos ungidos de Deus, já blasfemaste do Espírito Santo, já perdeste salvação, o teu nome é arriscado no livro da vida. Então, com todas essas ameaças, isso faz com que as pessoas não analisem os testemunhos, nem analisem os testemunhos para ver se há alguma coisa boa a reter, mas a recebê-los inteiramente como verdades, como 100% de verdades. E em 1 Tessalonicenses, pelo contrário, no capítulo 5, versículo 21, Paulo nos alertou, examinai tudo, retendo bem. Quer dizer, eu posso ouvir tudo, eu posso ouvir até um falso testemunho. Aleluia! Rimaná, mas eu tenho que ver se tem alguma coisa boa. Por exemplo, o catolicismo romano é uma falsa igreja. É uma falsa religião. Dizem que são cristãos, mas são cristãos apóstatas, hereges, adoram imagem de escultura. Mas tem alguma coisa boa? Tem. Eles também creem que Deus é um só. E que Deus é triuno. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também creem que Jesus é o Senhor e o Salvador. Não é? Então eles também creem em algumas coisas boas, mas no meio das coisas boas misturam as heresias. E também da mesma forma, este testemunho de Kenzo e Robert Atsushi, no meio de muitas verdades, tem mentiras, tem erros, tem contradições e tem heresias perigosíssimas que levam os homens a perder a sua salvação e as mulheres de Deus a perder a sua salvação. Aleluia! O Senhor, pelo contrário, nos ordena pela boca do apóstolo pela boca do apóstolo João, o Senhor nos ordena, pelo contrário, pela boca do apóstolo João, a provar se os espíritos vêm de Deus. Se os espíritos vêm ou não da parte de Deus. Porque diz assim, amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm levantado pelo mundo. 1 João 4.1. O próprio Deus na Bíblia nos manda fazer prova dele, quanto mais de duas testemunhas que na realidade nunca deram a cara, nem apareceram em lado nenhum para testemunhar para ninguém. Então não são testemunhas. Alguém escreveu uma narrativa, uma história, chamada Testemunho de Kenzo Atsushi. E esse alguém fez uma edição em vídeo e
colocou um robô, um narrador eletrónico para narrar a história. Apenas isso. Fez uma montagem, uma edição e publicou isso no seu canal. Apenas isso existe sobre Kenzo. Mas o que é que diz a palavra de Deus? No Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então nós podemos fazer prova. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção até que não haja lugar suficiente para a recolher-se. Então Deus manda fazer prova dele. Provai. Provai. Não crees em todos os filhos, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Paulo também dizia, aleluia, ninguém de maneira alguma vos engane. Xaramá. Jesus também nos dizia, aleluia. Paulo disse isto em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ricantalamastéria angandaia. Rouvala, Shanaia, Suri, canta lá, Mastéria. Se eu não estou a ir a partir do versículo 3. Aleluia, ricanta lá, Mastéria. E também Jesus de Nazaré, o nosso Senhor Salvador e, aleluia, ricantaramanai, o nosso Deus. Aleluia, vivo, aleluia, ricanta lá, Mastéria. Alai, Suri, Kamandarai. Ele disse assim, aleluia, a Cult Live, ele também disse assim, aleluia. Acautelai-vos, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e a muitos enganarão. Porque se levantarão muitos falsos profetas e a muitos enganarão. Aleluia! Então se vos disserem, eis que o Senhor está aqui ou está ali, não creiais. Porque se levantarão muitos falsos profetas e muitos falsos cristos, os quais operam grandes sinais e maravilhas e prodígios, se possível for, enganarem até os escritos, eis que eu vos tenho predito. Então será, Cristo está ali, Deus está ali, o Espírito Santo está ali, aquilo é o poder de Deus. Irmãos, é o poder de magia. Estes testemunhos é o poder da magia negra. Enganando o povo de Deus. É porque Deus é santo, irmão. Deus não divide a sua glória com Kenzatsushi. Kenzatsushi não tem poder de ir ao inferno a resgatar ninguém, salvar ninguém. Agora até um pastor no YouTube está imitando a mesma coisa. Também desce ao inferno e vai resgatar as almas. O sangue de Jesus tem poder. Só Jesus tem a chave da morte e do inferno. Aleluia! Tekamanai, subicanterebas. Aleluia! O povo está sendo enganado, irmão. Porque quer. Ouve um robô falar e crê em tudo o que ouve. E ficou atemorizado com estas ameaças que são feitas nos testemunhos. Ouve aqui o que é que diz. No capítulo 14, ou no item 14 da minha apostila de 43 páginas, que eu posso enviar gratuitamente para ti, refutando estes falsos testemunhos do Kenzo e do Robert Atsushi, comparando-os com a Bíblia e declarando-os reprovados, testemunhos vindos de Satanás, de Deus não é. Relato de um jovem que na cidade de Borlange, na Suécia, que supostamente no ano 2017 fez campanhas nas redes sociais e postou vários vídeos atacando o testemunho e as experiências de Kenzo Atsushi. Repara, porque, aleluia, Handarabastéria, no ano 2017. Aleluia! E não te esqueças, isto vem da 7ª experiência de Kenzo Atsushi, parte 1, que já é do ano 2017. E não te esqueças que a primeira experiência de Kenzo Atsushi começou a ser postada no ano 2016. Então, aleluia! Rikantalamastéria. Então, supostamente no ano 2017, houve um jovem na cidade de Borlange, na Suécia, que fez campanhas nas redes sociais e postou vários vídeos. Ora, se isso tivesse acontecido mesmo, haveria registro histórico dessa ocorrência. E o problema é que não há nada. Não há nada registado. Então tu aí vês que é uma mentira do capeta. Mas vamos então ler o que diz a 7ª experiência, parte 1, do Kenzo Atsushi, do suposto homem, que não é homem, é um personagem fictício, e logo é um demónio. Estava orando e o Espírito Santo me revelou que um rapaz estava escandalizando o meu ministério. Ele começou a fazer campanhas nas redes sociais me chamando de falso profeta. Ele fez vários vídeos atacando os meus testemunhos e as minhas experiências. Agora eu pergunto, onde é que estão? Onde é que estão essas campanhas? Uma campanha é uma coisa que mete-se um placar e diz grande campanha de milagres, grande campanha de libertação, grande campanha de cura divina, grande campanha de oração. É uma coisa que é propagandeada. Quando a pessoa faz campanha, é um género de uma publicidade, é uma propaganda. Então foi feita uma grande propaganda nas redes sociais. Cadê essa propaganda? Cadê os registros? Cadê os registros dessa propaganda?
Cadê? Onde é que estão os vários vídeos que ele fez? Aleluia, Rimanagashai. Não existe. Olha aqui, mas continuando. Diz aqui o relato. Esse rapaz não sabe o que estava falando. Eu entrei em contacto com ele e disse para não atacar o meu ministério. E eu disse se duvidas, não é para. Mandou parar. Para. E olha aqui o que é que o encapetado do dono do canal Breno Xavier Bispo Cairo disse. Cuidado, rapaz, para não morrer. Isso é muito grave o que está fazendo. Deixa o homem de Deus em paz. Ou seja, por outras palavras, para, não fales mais, senão tu vais morrer. Aleluia. Então, eles gostam muito de ameaçar. Aleluia. Ricantaramasaia. Urramassamaya. Irmão, eu creio no Senhor Jesus para ser salvo. Eu não creio em Kenzo Atsushi para ser salvo. Não preciso de crer em Kenzo, porque Kenzo é o diabo. Se tu creres em Kenzo, tu creres no próprio Satanás. Aleluia. Ricantalamaya. Sharai. Então, o suposto Kenzo disse para o suposto rapaz sueco. Para. Se duvidas das minhas experiências, peça para Deus te conceder uma experiência também. E Ele te irá revelar se eu sou mentiroso. Isto é sempre a desculpa dos seguidores do Kenzo Atsushi. Vai orar. Vai jejuar. Agora eu pergunto aos seguidores do Kenzo e do Robert Atsushi. Tu sabes lá se eu oro, se eu jejuo? Tu não sabes. Se calhar tu estás a mandar-me orar e eu oro mais do que tu. Eu jejuo mais do que tu, meu irmão. Se eu estou aqui a falar é porque eu tenho a 100% a certeza que Kenzo e Robert Atsushi não existem, e tenho 100% a certeza que se eles existissem, que eles não existem, mas imagina que eles existissem, seriam dois falsos profetas, dois filhos do diabo, dois endemoniados, dois semideuses, dois bitulados, dois endemoniados, dois falsos profetas, dois feiticeiros iguais a esse pastor aí que expulsa demónio com arco e flecha, enganando o povo aí. Todo mundo, mais de 500 mil inscritos no canal dele. Ripalamasséria! Rakamai! Xarabaia! Estou sentindo a glória de Deus. Deus está confirmando aqui, meu irmão. Ricantalamasteria. Eu creio no Senhor Jesus, não creio nos falsos profetas. Rimanagasteri cantalamanaia. Esse rapaz continuou pregando contra a sã doutrina. A desculpa é sã doutrina. Nós somos sã doutrina. Mas a Bíblia diz que, os falsos profetas, o que é que Jesus falou? Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Quer dizer, eles aparentam ser sã doutrina, mas vestes alargam até as franjas das vestes, parecem ser mais santos que os outros. A saia até agora é arrastar pelo chão, tem que ser mais comprida até que as outras denominações, é tudo muito mais santo, não é? Porque eles querem ter santidade ao extremo, querem ir além até do limite, para dizer que são mais santos de todo o mundo. Então, aleluia, ricantar, mas a Bíblia diz, tendo cuidado que ninguém vos faça presa sua, ou seja, vítima. Aleluia, tendo por pretexto a humildade, a santidade, a sã doutrina. E aleluia, e culto aos anjos, metendo-se em coisas que nunca viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão e não ligado no cabeça que é Cristo. Colossenses 2, 18 e 19. Então esses pastores aí que ficam invocando o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel, anjos para aqui, anjos para ali, não é uma cambada de mentirosos. Uma cambada de mentirosos, porque o anjo Gabriel não é o teu cachorrinho, o teu animalzinho de estimação. Não é o teu criado, não é o teu lacaio, não é o teu lambotas, o teu engraxa-botas, não é o teu lampés. Ricantalamastéria, racabaia, louvasneri cantalabahai. Ele também não é onipresente. Tem vários pastores expulsando demónios com o anjo Gabriel, com o arcanjo Miguel. Agora imagina que há um culto ao mesmo tempo, à mesma hora. Numa cidade em São Paulo tem um expulsando. No Rio de Janeiro tem dois expulsando. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte tem um expulsando. E também há lá, agora existe também uma outra também. Todos eles invocam Gabriel. E há vários também mandando as pessoas ir para o céu e para o inferno com o anjo Gabriel. Ao mesmo tempo a dizer, anjo Gabriel, arranca a alma dessa pessoa. Leva agora para o inferno. Arrasta ela para o inferno. Agora deixa ela apanhar os demónios. Parece até piada. O arrebatamento de espírito virou banal. Virou uma coisa banal. Então, meu irmão, cuidado. Cuidado, ricantalamasteria. Os falsos profetas estão em alta no YouTube. Estão arrastando multidões. E este ainda é pior porque esta história do Kenzo e do Robert Atsushi. O homem nem sequer é falso profeta, porque ele não existe. Se existisse, seria um falso profeta. Mas o criador dessa
das centenas de milhares de cristãos otários, nécios, idiotas, loucos, alucinados, igual aquele povo que fuma droga. Aquele povo que fuma droga e fica alucinado. Assim é os fanáticos seguidores de Kenzo e Robert Atsushi. Uma cambada de drogados. É igual aos drogados. Aleluia! Sharamaya Suryandas Neria! O que é que eles vão apelar? Vai orar, que Deus vai te revelar. Pede para Deus te revelar, Deus também te vai revelar. Mentira, meu irmão. Que Deus é que revelou para eles? Nenhum Deus. Que Deus é que revelou para esses meia dúzia deles, que era nem meia dúzia deles, que disseram que tiveram... eu estava orando, fechei os olhos e vi um velhinho japonês. Como é que ele era parecido com o da foto. E Deus falou ao meu coração. E perguntei para Deus quem é esse. E Deus falou ao meu coração, esse é o Kenzo. O da foto, meu irmão. Não é Kenzo coisa nenhuma. O da foto. O que aparece na foto do canal Evangelismo Online, dos vídeos do canal Evangelismo Online, do Eleitos de Cristo, antigo Eleitos de Jesus, foi o primeiro a postar os vídeos, e do Só Jesus Salva, Atos 4.12, esses 3 canais que foram os responsáveis por trazer essa farsa aqui para o mundo criado, foram os responsáveis dos canais. Aleluia, ricanta na mastéria. Essa foto que aparece nesses supostos testemunhos não é de Kenzo coisa nenhuma, é de um modelo fotográfico oriental. Ou seja, é de um modelo, é de um senhor já de idade que é modelo fotográfico, tira fotografias, faz poses. Tanto é que há algumas das fotos ele aparece com luvas de boxe. Tem uma das fotos que ele aparece a fazer o sinal do 666 com o dedo. Então, ele não é cristão, em princípio não é um cristão e também não é pastor. É um modelo fotográfico que tirou uma sessão de fotografias intitulada ao tema aleluia, empresário sénior japonês, ou empresário sénior oriental. Então ele desfilou, tirou fotografias, fez poses, né, tirou fotografias com um fato e gravata, com um terno e uma gravata para se fazer passar por um empresário, não é por um pastor. E houve algum idiota desses 3 canais, que necessita nascer de novo, que pegou na foto e fez a edição e colocou lá. E muita gente ao início pensava que era o Kenzo. Estava ali a foto do Kenzo. Não era Kenzo coisa nenhuma. Agora como é que o indivíduo vai orar e vê um indivíduo igual ao da foto? Isso é o capeta a mostrar, meu irmão. Rica parabacé. Isso é o diabo, irmão. Se alguém tiver uma revelação a dizer que Deus revelou que Kenzo e Robert são reais, irmão, quem te revelou foi Satanás. Ou tu ouviste da imaginação do teu coração, não soubeste discernir, ou foi o capeta quem te revelou, porque Deus não vai revelar, foi o espírito do erro, o espírito do engano quem te revelou. Tens de conhecer o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade ele é santo, o espírito do erro há multidões. Continuando aqui no relato. Esse rapaz continuou pregando contra a sã doutrina e dizia que as minhas doutrinas são religiosas e preceitos humanos. Ele questionava que a salvação é pela graça, não por esforço, e dizia em seus vídeos que eu sou extremista. Esse rapaz conquistou um monte de seguidores virtuais, ele estava ficando famoso por ser um crítico. Então repara, ele conquistou um monte, ou seja, muita gente que o seguia, seguidores virtuais, seguidores na internet. Ele estava ficando famoso por ser um crítico. Então peraí, cadê esse rapaz famoso? Desapareceu, ainda que ele tivesse morrido, porque depois mais tarde diz assim, esse rapaz não parou de me perseguir, apesar de eu ter pedido para ele. Meses depois, esse rapaz faleceu, ele foi atropelado por um carro, ao saber do seu falecimento fica muito triste. Então, peraí, o rapaz morreu, ele era famoso, e quando um famoso morre, não é? Quando um homem que é famoso, um cantor famoso, até mesmo um pastor famoso, um pregador famoso, um político famoso, uma atriz famosa, quando alguém que é famoso, ou até mesmo um youtuber famoso morre, logo vão fazer uma notícia e vão postar, todo mundo vai ficar sabendo, olha, aquele youtuber morreu. Se este homem estava postando vídeos na internet, não sei em que plataforma, mas ele era famoso. Cadê os registros desse rapaz? Quem era esse rapaz? Não existe nada, é que não existe nada. Então isto, logo se vê que esta história é totalmente fictícia, mentirosa. Alabai suricanta la mastéria. Aqui o autor da história deu um tiro no pé, ao falar que este rapaz estava ficando famoso por ser um crítico. E tinha um monte de seguidores virtuais, então haveria registros disso. Cadê os seus seguidores? Cadê o nome dele? Cadê a pessoa dele? Cadê os vídeos para atacar o suposto pastor Kenzo? Cadê as campanhas para criticar e denegrir a imagem de Kenzo Atsushi e dizer que aquilo não vem de Deus? Então não existe. Ricantalamastéria andalabaia. Tudo mentira, tudo fábula, meu irmão. Rakabachu tocou varaya subenéria. Eu estou a falar a verdade, irmão. E se tu disseres que eu estou blasfemando, irmão, aleluia, aleluia,
Se tu disseres que eu estou falando pelo poder de demónios, tu vais estar blasfemando o Espírito Santo. Tu é que vais estar blasfemando o Espírito Santo. Olha, eu estou falando pelo poder da verdade. Deus é verdadeiro, Deus não é mentira, meu irmão. Deus não está nesta história, nesta fábula. Está muito bem criada. Tem um grande argumento, mas cadê as provas? Porque se ele ficou famoso, se ele postou coisas na internet e tinha uma montanha de seguidores, e se ele morreu, isso não foi noticiário, claro que foi. Se fosse uma história real, mas não é. Isto é mais uma mentira sobre mentira. Cadê este perseguidor que virou famoso no YouTube por perseguir Kenzo Atsushi? Ricantalamastéria andalabaia. Não existe. Aleluia. Tudo ficção. Esta história é toda fictícia. Então o autor desta história, ao inserir esta história de perseguição, deu um tiro no pé. Ele nunca pensou que alguém como eu iria investigar a questão e descobrir que isto tudo é uma farsa, é uma fábula que dentro dessa fábula contém várias histórias mentirosas, vários enganos de história, uma para cobrir a outra. Então é bem claro. Agora aqui, o suposto Kenzo continua a relatar. O Senhor mostrou em uma visão um demónio vindo buscar a sua alma. Esse demónio arrastava a alma daquele jovem com violência para um buraco negro e descia para as regiões baixas da terra, que é o inferno. Antes desse jovem morrer, ele estava agonizando no chão pela batida do carro. Ele viu os demónios vindo buscar sua alma. Ele disse misericórdia e gritou o nome de Deus para não deixar ele morrer. Mas era tarde demais. O seu corpo entrou em óbito, ele teve chance de se arrepender. Esse jovem fazia faculdade de teologia, era académico, mas não congregava em nenhuma igreja. Eu orei a Deus e ele disse porque o destino desse rapaz foi tão cruel. O Senhor me revelou dizendo, meu servo, ele não atacou a ti, mas a minha palavra. Ele escandalizou a minha doutrina, desviando muitos da verdade. Então ele desviou muitos, havia muitos seguidores. Cadê esses seguidores? Pregou contra a minha palavra. Eu te uso para revelar mistérios. Isso não vem de ti, provém de mim. Irmão, a religião dos mistérios é o catolicismo romano. Mistério, Babilónia. A grande, a rainha de todas as abominações e prostituições da terra. Essa é que é a Igreja Católica. É a Igreja dos Mistérios. Os 3 segredos de Fátima. Da Virgem Maria de Fátima. Da Nossa Senhora de Fátima. 3 segredos, 3 mistérios. Mistério, mistério, mistério. A religião dos mistérios é a Babilónia. É a antiga Babilónia de Nimrod. Nabucodonosor. Cuja Igreja Católica, que é a grande rameira da Apocalipse 17, herdou. Então, aleluia. Ricantalamastéria. Que mistérios é esse, meu irmão? Ricantala, já está tudo revelado, irmão. Tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tu pela palavra vais ter esperança para a tua salvação. Não precisas de mais nada. Não precisas nem de arrebatamentos ao inferno, ao céu. Existem arrebatamentos que são Deus, existe, mas é uma minoria. Somente 6 pessoas foram arrebatadas na Bíblia. Ao céu e ao inferno não foram. Mas arrebatadas por Deus. E o único que viu o céu e o inferno e o lago de fogo, foi o apóstolo João. E não foi para ele se converter. Foi para relatar o que vai acontecer nos últimos dias. Então muita gente usa e abusa de arrebatamento de espírito. Tem muita história de arrebatamento de espírito ao céu e ao inferno que é mentira. A pessoa inventou da carne. E tem muita história que é o demónios. A pessoa de facto foi arrebatada, mas em viagem astral. Foi arrebatada por demónios. E os demónios, Satanás lhe deu visões infernais. Visões enganadoras. Para a pessoa vir com um suposto falso céu e falso inferno enganar o povo. Então a maioria dessas histórias de arrebatamento de espírito é mentira. Existem verdades, algumas verdadeiras existem. Mas as verdadeiras são uma minoria, meu irmão. Tu não vais numa igreja para seres arrebatado, então era muito fácil. Tu não tens que ser arrebatado ao inferno e ficar a apanhar dos demónios para te converteres, nada disso. Aleluia, ricantalaia. Aleluia, ricantalamastéria. Abraão disse para Lázaro. Aliás, Abraão disse para o rico, que morreu em pecado e estava no inferno em tormentos. Eles não crerão ainda que um dos mortos ressuscite. Então não é preciso descer ao inferno, ver os mortos, ver aqueles que estão a ser atormentados por demónios para crer, irmão. Tu tens é que crer na palavra de Deus e isso te basta. Se houver algum arrebatamento de espírito que é verdadeiro, ele apenas vai confirmar o que já está na palavra de Deus. Não vai fazer acréscimos à palavra e novos mandamentos. Mandamentos são doutrinas de homens. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí. Outro relato idêntico surge logo a seguir. Portanto, na mesma 7ª experiência vai haver um outro relato de outro rapaz. Este já não é o rapaz da cidade de Borlange, na Suécia, mas é outro rapaz. Outro rapaz começou a me perseguir. E ele era cristão da igreja Renovo de Davi. Procurei por esta igreja Renovo de Davi, também não descobri. Porque eles metem sempre, quando metem o nome de igreja, tu vais pesquisar esta igreja Renovo de Davi
Glória a Deus. E tu não vais encontrar. Não vais encontrar, se tu pesquisares por esta igreja, no país, não sei se aqui neste caso era a Suécia, mas eu na altura fiz a pesquisa. Também não vais encontrar. Aleluia, recanta lá. E se tu encontrasses, se fosse mesmo uma igreja, porque eles não vão dar de igreja real, tu ligavas, ninguém ia conhecer o outro rapaz que começou a perseguir, porque não existe, é tudo mentira sobre mentira. Portanto, houve outro rapaz que começou a perseguir Kenzo, supostamente no testemunho, e ele era cristão da igreja Renovo de Davi. Não diz aqui qual é a cidade, nem qual é o país. Mais uma vez, eles omitem dados que é para tu não descobrires o que é que se está a passar. Me chamava de feiticeiro. E dizia que os sinais que aconteciam no meu ministério era a obra dos demónios. Em uma visão eu vi uma legião de demónios possuindo o seu corpo para me perseguir. E vi uma sombra negra entrando em sua casa. Uma semana depois, esse rapaz teve uma parada respiratória. Eu já sabia que alguma coisa iria acontecer se ele não parasse de perseguir as revelações que Deus me mostrou. Orei para Deus ter misericórdia e o Senhor me revelou dizendo: não ore por ele, eu sei o que deve ser feito, eu determino quem vive ou morre. Os pecados desse rapaz... Aleluia, Ndarabasteri cantalamai, já chegou até mim. Entrarei com a minha justiça a todos os que conhecem a minha palavra e perseguem os meus vasos de honra. Rimanaga suri cantalamanaya suriandalabasteria. Aleluia. Então este tipo de relatos nos testemunhos fazem um tipo de lavagem cerebral na mente dos ouvintes, daqueles que assistem os testemunhos do Kenzo e do Roberto Atsushi. Eles ficam com o cérebro tão lavado, não posso nem perguntar, nem fazer prova. Não, isto é de Deus e acabou. Senão eu vou blasfemar do Espírito Santo, senão eu vou tocar no ungido de Deus, senão eu vou trair maldição sobre a minha vida, senão eu vou ficar doente, senão eu vou para o leito, eu vou morrer e vou para o inferno senão eu vou blasfemar do Espírito Santo e vou cometer um pecado imperdoável. Não posso nem questionar, quer dizer, o povo fica com a mente, o cérebro tão lavado que nem questiona, nem raciocina. Agora assim, vamos aqui à conclusão aqui destes relatos que estão nos testemunhos. Tudo isto, meus irmãos, os irmãos mesmos podem verificar que é uma mentira descarada. Pois quando pesquisamos acerca das campanhas feitas nas redes sociais, sejam o Facebook ou o WhatsApp, nada encontramos sobre esse jovem que depois veio supostamente a falecer. Ou seja, nenhuma rede social, nem na internet, não há nenhum registro. Não há nenhum registro. Nem no YouTube não há nenhum registro desse jovem de Borlange que virou famoso por perseguir Kenzo Atsushi e postou vários vídeos atacando a sua pessoa e fez campanhas em redes sociais, campanhas contra o Kenzo. Se é a campanha, é uma coisa propagada amplamente e virou famoso. Então isso não aconteceu, ou seja, não existe nenhum registro. Amém? Aleluia, nada encontramos. E também não existem nenhum vídeos feitos e postados na internet entre o ano 2016 e 2017, feitos por um jovem falando mal dos testemunhos do suposto pastor Kenzo Atsushi. E note que a primeira postagem pública do testemunho do pastor Kenzo só foi feita no ano 2016. Historicamente está no canal Só Jesus Salvados, 412, mas também havia um canal Eleitos de Jesus, que eu creio que foi o primeiro, se eu não estou em erro, ou o primeiro ou o segundo, a postar também. Depois o Evangelismo Online, os três, bem juntinho um do outro. Então a origem do testemunho é o Brasil. O autor do testemunho ele é brasileiro. E a língua que ele fala é português. O autor do testemunho ele não é japonês. Ele não é inglês, ele não é americano. Ele não é americano e ele não fala inglês. Amém? O autor do testemunho não é japonês, não é nem sequer americano e não fala inglês, nem fala japonês. Fala brasileiro. Mete isso na tua cabeça. Reparem que diz no testemunho, que não é testemunho, é testemunho, do pastor Kenzo, que esse jovem virou famoso por atacar a pessoa e o ministério do pastor Kenzo Atsushi. Mas na realidade isso é totalmente falso e mentira, pois esse jovem famoso e conhecido por se opor ao pastor Kenzo nunca existiu. Então estamos aqui desmascarando. Então quem ouve os relatos contidos neste testemunho vira alucinado, vira drogado, fica até sobre uma influência negativa de demónios, virá quase endemoniado, oprimido por Satanás, e depois vem para o meu canal fazer ameaças ao profeta irmão Marcos Santos. Cuidado rapaz, para não morrer. É muito grave o que está fazendo, deixa o homem de Deus em paz. Olha que se tu andaramasteri andalabaia, se tu não parares, tu vais morrer. Deixa ele em paz, porque senão vais morrer, cuidado. Então, vê, alama, sarabakai, andarabasheri, andalabai. Agora reparem aqui qual foi a resposta que eu dei no próprio canal. Eu coloquei aqui alguns
alguns versículos da Bíblia. Eu fiz uma pergunta para eles. Estás a ameaçar de morte o ungido de Deus? Cuidado que o teu feitiço pode-se virar contra o feiticeiro. Agora eu alertei, o cuidado é para ele. Cuidado que o teu feitiço, porque é um género de um feitiço. É uma palavra de maldição. A Bíblia diz abençoai e não amaldiçoeis. Ele amaldiçoou o irmão Marcos Santos. Né? Diz que ele se continua, ele vai morrer. Então aquilo é uma ameaça de morte. Aqui diz assim, cuidado que o teu feitiço pode-se virar contra o feiticeiro. Ele está a ameaçar o ungido de Deus. A Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Está lá no livro dos Salmos. Olha o que é que diz também o Salmo 140, versículo 8. Não concedas ao Senhor ao ímpio os seus desejos, não promovas o seu mau propósito, para que não se exalte. Versículo 9. Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que não se tornem a levantar. Não terá firmeza, versículo 11, na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Então nós vemos aqui que os defensores dos testemunhos de Kenzie e Robertson, eles chegam ao ponto de virar violentos. Entram por um nível de violência extrema, de ameaçar de morte. Cantam para a briga, xingam, ameaçam de morte. A primeira vez que eu comecei a falar sobre Kenzo, já recebi ameaças logo. Ameaças. Eles já começaram com ameaças, só que agora acabou, irmão. Agora eu estou disposto a ir até ao Brasil e estar cara a cara com essa gente. Amém? Não tenho medo deles. Amém? Se me matarem, vou para a glória. Se não me matarem, eles vão morrer. Portanto, das duas, uma. Ou eles me matam ou eles morrem. Ou eles caem endemoniados. Há três hipóteses. Vou até dar três. Ou eles me matam, e eu vou para a glória, até é bom. Ou eles morrem, porque eles vão tocar no ungido de Deus. Ou, xarabai, vão tentar tocar, mas Deus não vai permitir, assim como fez com Elias. Ou então vão ser libertos. Os demónios vão manifestar na vida deles e eu vou orar por libertação, vou expulsar aqueles demónios que estão no couro deles. Aleluia! Glória a Deus. Salmo 37, 14. Atenção que a ameaça não foi para mim, foi para o irmão Marcos Santos, só que eu tomei as dores do irmão. A Bíblia diz, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Sendo unânimes entre vós. Amém? Melhor é ser dois do que ser um, porque se um cair o outro levanta. Nós somos dois irmãos, estamos no mesmo propósito. Qual é o propósito? Pregar a verdade, que Kenzo e Robert Atsushi não existem, nunca existiram. São personagens fictícios. De livros de quadradinhos igual a Superman, Batman and Robin, Peter Pan, Bela Adormecida, Cinderela e por aí vai. E esta história é uma mentira, nem sequer é testemunho. Que não é testemunho, porque para haver testemunho tem que haver testemunho. É uma mentira inventada. Salmo 37, uma palavra sobre esses que fazem as ameaças. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubar o pobre e o necessitado, e para matarem-os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Então, se eles vierem, o feitiço vai-se virar contra o feiticeiro, irmão. O mais certo, aliás, a melhor hipótese é da pessoa que quer a morte do outro, se tentar matar o Marcos Santos, morrer. Morrer, e se morrer vai para o inferno. Porque é homicida. Nenhum homicida tem a vida eterna permanecer nele. Salmo 57,6. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Aleluia. Salmo 64, versículo 3 até o versículo 9. Que afiaram as suas línguas como espadas e armaram as suas flechas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Dispararam sobre ele repentinamente e não temem, firmam sem mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos os que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. Salmo 141, versículo 9. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Isaías 54,17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti
em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Êxodo 22, 28. A Deus não amaldiçoarás e o príncipe dentro do teu povo não maldirás. Então, este indivíduo vem para o meu canal e diz: cuidado, rapaz, para não morrer. Cuidado, rapaz, para não morrer. É muito grave o que está fazendo. Deixa o homem Deus em paz. Como é que ele diz? Olha, se tu não deixares o homem Deus em paz, eu vou-te matar. Ou tu vais morrer, vai-te acontecer alguma coisa. Tu vais morrer. Ou vou mandar um jagunço, vou mandar um comparsa do crime aí para te matar. Por outras palavras. Então isto é uma ameaça de morte. Ameaça de morte feita por adepto de Kenzo Atsushi. Continuando aqui a refutação. Glória a Deus, aleluia. Reparem nesta expressão. Que é isso, rapaz? Nós sabemos que o irmão Marcos Santos, irmão, ele é um homem feito. Não é nenhum rapaz. Ele é homem, glória a Deus, e ele é pai de família. Ele tem esposa e ele tem filhos. Portanto, ele já não é nenhum rapaz. No sentido de rapaz, porque aqui em Portugal existe rapaz e homem. Mas eu sei que no Brasil, quando alguém quer ofender outra pessoa, ele não vai chamar outra pessoa de senhor, de homem, de varão. Vai chamar um adulto de rapaz. Que é isso, rapaz? Como é que ele diz? Que é isso, seu moleque, seu desgraçado? Que é isso, seu criançola? Que é isso? Vai brincar com os carrinhos. Né? É uma forma de desprezo muito grande. É uma coisa... né? Chamar um homem crescido de rapaz denota, aleluia, que nessa infeliz pessoa existe um espírito de soberba cristã, superioridade moral e espiritual e menosprezo dos demais. E a tentativa de humilhação ao seu próximo. Né? Então ele está chamando de rapaz. Que é isso, rapaz? É quase uma linguagem, é quase até vulgar, é quase uma gíria, um calão. Embora rapaz não é um palavrão, mas a forma como é utilizado na frase é uma forma de diminuição, da pessoa. Glória a Deus. Também é uma tentativa de coação. Aleluia. Para fazer calar os profetas de Deus, para que mais ninguém saiba a verdade, para que mais ninguém descubra. Não é saber, é descobrir a verdade. Para que mais ninguém descubra a verdade. Qual é a verdade? Que Kenzo e Robert Atsushi nunca existiram, não existem na face da Terra. Não existem, são fábulas. Os seus testemunhos são fábulas e não factos. Glória a Deus. Então, glória a Deus, aleluia. Handara Masteri canta Lamanaya. Glória a Deus. Então muita gente, irmão, Alama Sumendagaya, está sendo enganada por estes testemunhos, por estas fábulas do inferno. Glória a Deus. Então é uma tentativa de coação para fazer calar os profetas de Deus. Portanto, há uma tentativa de coação para fazer calar os profetas de Deus e para que mais ninguém descubra a verdade. Mas também fizeram o mesmo com Pedro, mas ele não se calou. Pedro não temeu as ameaças. Atos 4.17. Vamos aqui agora para o livro de Atos 4.17. Aleluia. Rima Nagashaya. Oh glória. Se ajuntaram uns homens. E olha o que é que eles fizeram com Pedro. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Portanto, eles ameaçaram Pedro e os apóstolos para que não falassem mais no nome. Que nome? De Jesus. E chamando-os disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. Então Deus opera milagres, o povo glorifica, aleluia, ricanta na mastéria, aleluia, rakamanaga, surikaya ramanaya, aleluia, e vem alguém para ameaçar. Não falem mais desse nome. Então agora querem ameaçar os verdadeiros profetas. Não digam mais que Kenzo não existe, que esse testemunho é uma mentira, porque senão vocês vão morrer. Amém? Então vem aqui matar. Tu vais morrer, meu irmão. Tu vais morrer e vais para o inferno. Se eu morrer, glória a Deus, na boa. Até é bom.
Vou logo para a glória, mas se eu não morrer, tu vais morrer. Tu queres morrer e ir para o inferno? Cuidado, tu não sabes com quem estás lidando. Tu estás brincando com coisa séria. Aleluia. Não queira, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Eu vou te entregar nas mãos de Deus, meu irmão. Aleluia. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Uma ameaça de morte. Porquê? Só porque a pessoa não crê nos testemunhos. E Deus lhe revelou ainda. Imaginando que não tinha sido Deus. Que o irmão Marcos tivesse pensado de si mesmo. Do seu coração. Enganou-se. Achou que foi Deus e não foi. Ainda que ele fosse um equívoco dele. Aleluia. É caso para ameaçar alguém de morte? Por causa de um testemunho que é mentira, que está provado que não existe, que essas pessoas nunca existiram habitando, residindo nos Estados Unidos e com a empresa própria, com o negócio próprio registado e com a igreja registada nos Estados Unidos, com a igreja registada em Debrecen, na Hungria, e com casa própria na Hungria. Não existe tais pessoas na terra, na face da terra. Está provado. Que pantolovasnéria. Aleluia. Aleluia. Ricantalamaia. Aleluia, glória a Deus. Então é bem claro. Faraó, aleluia, aleluia, ricantalamastéria, perseguiu Moisés e o povo de Deus, mas morreram todos nas águas do Mar Vermelho. Essa história está registada em Êxodo 14. Êxodo capítulo 14. Faraó e o seu exército também perseguiu Moisés e o povo de Deus, mas todos eles morreram nas águas do Mar Vermelho. Então cuidado, tu agora estás-te levantando contra o ungido de Deus. Estás-te levantando contra os profetas de Deus, estão-te dizendo que o testemunho é falso. Tu podes morrer, meu irmão, literalmente ir para o inferno. E agora aqui, olha aí, Sharamanagaya. Nos dias, aleluia, do rei Acasias, este também perseguiu o profeta Elias. Aleluia, Sharamaya, Rabacai. Mas olha o que é que aconteceu. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1 diz assim: depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrón, se sararei desta doença. Então, vemos que o rei Acasias, no lugar de mandar os mensageiros perguntar a Deus, mandou perguntar ao demónio, ao diabo, ao Baal-zebub. Mas o anjo do Senhor disse a Elias. Então, um mensageiro celestial do Senhor, o anjo do Senhor, disse a Elias, o tisbita: levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: que há que voltastes? E eles lhes disseram: um homem saiu ao nosso encontro. Aleluia! Um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: ide e voltai para o rei que vos mandou. E diz-lhe: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón? Portanto, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? Eles disseram: era um homem peludo, e com, aleluia, rapantacastéria, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Aleluia. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com os seus 50, e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte. Então é bom, muita gente é contra a oração no monte, é uma cambada de idiotas, esses filhos do diabo. Aleluia, que não querem que tu ores no monte, não querem que ores na madrugada, até no teu próprio quarto deves orar. Não querem que tu faças consagrações, é uma cambada de filhos do diabo. O diabo é que quer que tu pares de orar. Aleluia, não é pecado subir no monte. Amém? Sharamanai, disse-lhe: homem de Deus, o rei, diz: desce. Mas Elias respondeu, aleluia, e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. Ricantalamasteria andalabaia. O rimantarabandarabacantalamaia. Aleluia. Repara, morreram. Morreu o capitão e os 50. Morreram 51 pessoas. E tornou o rei enviar-lhe outro capitão de 50. Aleluia. Com os seus 50. E ele lhe respondeu, dizendo: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu
e te consuma a ti os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e os teus 50. Repara, já morreram aqui 102 pessoas. Então se já morreram naqueles dias, continuam a morrer hoje. Tu estás-te levantando contra o irmão Marcos Santos, não é contra o irmão Marcos Santos. Estás-te levantando contra Deus, porque a verdade é que os testemunhos são mentirosos. Aleluia! E tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: Homem de Deus, seja peço preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 servos. Eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não o temas. E levantou-se e desceu com ele, aleluia, ao rei. Só até aqui. Amém? Glória a Deus. Então, a atitude que quem fez a ameaça ao Marcos Santos, seja lá ele quem foi, que não sabemos quem é, não deixou foto, não deixou dados nenhuns e um nome assim tão estranho, qualquer pessoa pode colocar um nome. Então, a pessoa que fez a ameaça tem que se humilhar aos profetas de Deus, tem que pedir perdão, porque pode acontecer algo terrível por estes dias com essa pessoa. Se ela não se humilhar, porque está defendendo a mentira, seja qual for o motivo, ou porque foi ele que inventou, que criou esta mentira, criou esta história fabulosa chamada Testemunho do Kenzo Atsushi, ou porque, aleluia, Rimanagasuri canta la masteria, porque creu na mentira e ama a mentira e quer defendê-la até a morte. Acha que a mentira é verdade, então está já com o Satanás. Então, bem clara esta palavra, não brinquemos com as coisas sérias. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para mais uma parte, que agora aqui vou falar. Amém? A maior prova que os testemunhos de Kenzo e Robert Atsushi não vêm de Deus está no facto aleluia, da consequência que ele gera, no facto da consequência, está nos efeitos. A maior prova de que os testemunhos não são de Deus está no efeito que ele gera nos seus seguidores. Qual é o efeito? Qual é a consequência de ouvir? Rima Nagashaya Playa, o que é que gera? Gera fé para ser humilde ou fé para ser soberbo e achar que é mais santo que os demais? Gera fé para ter amor pelo irmão que está fraco e caído, para o ajudar, ou gera uma fé para pisotear ainda mais o irmão e achar que só ele é santo, só ele vai para o céu? Que tipo de fé é essa que esse testemunho está gerando? Ramanai, gera fé para a pessoa se salvar, ser humilde, ser amoroso, ter fé verdadeira? Ou ser um idólatra, cego, surdo, lamai, cantou, berrai, seguidor de fábulas? Amém? Então qual é o efeito que os testemunhos geram naqueles que os ouvem, nos seus seguidores e aqueles que creem neles e os seguem? Então a maior prova que Deus não está nisto, que os testemunhos não vêm de Deus, está no efeito. Qual é o efeito? Um dos efeitos é idolatria a estes 2 super-heróis. Porque ninguém faz os milagres que eles fazem, ninguém é arrebatado tantas vezes como eles vão, ninguém tem a presença angelical tão constante como Kenzo e Robert Atsushi. Portanto, há uma idolatria. Só eles fazem milagres como mais ninguém foi. Eles vão a países que mais ninguém vai. Eles fazem, o seu nome é falado, famoso no céu e no inferno. Então há uma exaltação muito grande e há uma idolatria a estes 2 super-heróis. Gera fanatismo. Cego, que não enxerga a realidade dos seus erros, contradições e heresias constantes nestes testemunhos. Então a pessoa, quando é fanática e cega, ela não consegue enxergar a realidade. Mesmo que lhe metam na cara que está errado, não consegue. E também a colocação destes 2 personagens míticos acima do próprio Cristo. Ou seja, este indivíduo fez a ameaça de morte para o irmão Marcos Santos. Se um ateu, até um satanista, se um bruxo, se um indivíduo endemoniado, um indivíduo não é carnudo, um indivíduo sem religião ou um outro blasfemo qualquer tivesse blasfemado de Jesus, chamado nomes a Jesus, criticado Jesus, murmurado Jesus, levantado contra Jesus, ele não iria ameaçar de morte. Mas como é Kenzo é maior que Jesus. Kenzo é o Deus maior, é o Deus maior que todos os deuses à face da terra. Então Kenzo é o único, não há outro igual a ele. E é o último profeta, não há maior do que ele. Por isso é que Kenzo e Robert Atsushi são colocados acima do próprio Cristo. E as pessoas estão dispostas até a morrer por estes personagens, mas não estão dispostas a morrer por Jesus Cristo. Então,
há uma perca da capacidade de raciocinar. Portanto, uma das consequências dos reflexos e dos efeitos de ouvir estes falsos testemunhos é que há uma perda da capacidade de raciocinar e de analisar logicamente e friamente estes testemunhos à luz da palavra de Deus, tirando o emocionalismo de lado, porque a emoção tira a razão. E o nosso culto a Deus é um culto racional, não é um culto emocional. De os comparar e ver se estão ou não de acordo com Ele. Ou seja, se os testemunhos estão de acordo com a palavra, com a Bíblia. Outra consequência, colocar em primeiro lugar, como prioridade, o assistir os testemunhos. E pôr a Bíblia de lado, ou pôr a Bíblia em segundo plano, em plano secundário. A prioridade não é ler a palavra de Deus, a entender e obedecer, mas sim ouvir os testemunhos e a eles obedecer. Há também a exaltação própria, de achar-se superior aos demais cristãos que não acreditam em Kenzo e Robert Atsushi e que não seguem esses testemunhos. Portanto, há uma exaltação. Aleluia, ricantalai. Eles acham que são superiores aos demais. Olha, eu estou seguindo o testemunho, eu sou superior, eu sou mais santo. Eu ando mais na sã doutrina do que aquele. E depois fica coando mosquitos engolindo camelos. Fica apontando os irmãos, mas não vendo os seus próprios pecados. Aleluia, rimanaga. Vira um fariseu, legalista, fanático. Lamandaga suricanta lamanaya. Fazendo acréscimos à palavra. Aqui também há mais uma consequência. Reação violenta contra todo aquele que ousar sequer questionar se esses testemunhos vêm ou não de Deus. Quanto mais contra aqueles que declaram que eles vêm de Satanás. E aqueles que a eles se opõem e combatem. A reação violenta, ela por vezes vem através de palavras ofensivas da moral e do caráter cristão dos seus oponentes, dos oponentes dos testemunhos. Vem através também de calúnias. Eles dizem que quem duvida e quem não crê é um mundano, é um profano, é um carnal, pois não ora, não jejua e não vive uma vida de santificação, de santidade. Aleluia. Rimanagashaya playa suriakaya. Então, e através de ameaças. Reação violenta através de um extremismo a partir para a ameaça. Já ameaçam. Ameaçam alguém com agressão física. Há quem ameace de porrada, de bater. Não é? E ameaças também, aleluia, com pragas bíblicas, como a lepra em Miriam. Aleluia, ricanta labaia, surya canta lamastéria. Não é? Que eles colocam Kenzo como se fosse Arão. É para estás tocando ungido. Olha que vais ficar leproso, leprosa. Então eles ameaçam com pragas bíblicas. Ameaçam com agressão física e até vão ao extremo, o cúmulo da insanidade, da ameaça, ameaçando com a morte física, como é o caso. Cuidado, para não morrer. Cuidado, para não morrer. Cuidado, rapaz, para não morrer. Que é isso, rapaz? Cuidado, rapaz, para não morrer. Deixa o homem de Deus em paz. Qual homem? Ele é um homem ou um capeta? Kenzo é um capeta, meu irmão, é um demónio. Kenzo não é homem, coisa nenhuma. Aleluia. Rimanagashaya playa surianda labaia. Então é bem claro. Agora vamos aqui à conclusão. A conclusão deste estudo foi um estudo baseado numa ameaça que foi feita. Deu um estudo bíblico. Amém? E uma refutação. Por isso concluímos que, vamos à conclusão, que a consequência de se assistir regularmente a esses testemunhos e de crer em tudo o que neles contém ou em tudo o que pelo narrador eletrónico nos é apregoado e falado é nefasta e leva a todos a que entrem nas obras da carne e deem lugar a Satanás, ao diabo. Eles vão ficar idiotizados, mente bloqueada, vão ficar alucinados, vão ficar paralisados, vão ficar hipnotizados, seduzidos pelo diabo. Aqueles que regularmente seguem as fábulas chamadas erradamente de testemunhos de Kenzo e Robert Atsushi, porque não devia ser chamado testemunho. Porque quando há um testemunho tem que haver uma testemunha. Cadê a testemunha? Não existe, é um robô narrando uma história. Então não existe. Não é testemunho coisa nenhuma. Não é uma história. A história, a fábula de Kenzo e Robert Atsushi. E que acreditam mesmo de todo o coração nesses personagens, não é? Sejam vítimas fáceis da sedução do enganador, o diabo. Aleluia. E não se tornem melhores irmãos em Cristo do que os seus servos, os seus conservos em Deus, irmãos em Cristo, que não creem, depois de terem assistido a esse testemunho. Por isso faço um apelo à sua conversão. Portanto, irmão, se tu crestes nesta fábula, te converte. Rimanagasa, um apelo, convertei-vos e arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam
apagadas as vossas transgressões e venham sobre vós os tempos de refrigério. Com esta palavra eu me despeço. Aleluia. Esta palavra se encontra em Atos, capítulo 3, versículo 12. Pedro falou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Portanto, com esta exortação e despertamento, eu me despeço. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus liberta a todos. Até o suposto Breno Xavier Bispo Cairo, que, a meu ver, pode até não ser. Isto é muito estranho, este canal. Não tem dado nenhum. Ou seja, que o autor desse canal, o indivíduo que fez a ameaça ao irmão Marcos Santos, se venha a arrepender, irmão, porque isto é sério. Não vai brincando com o fogo e o fogo queima. A palavra é uma espada de dois gumes. Estamos a defender mentira, a gente vai se ferir. Então temos de ter muito cuidado com estas coisas. Amém? Jesus é bom, Ele nos ama a todos. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.